Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Redes de Computadores 1. O tema da aula de hoje é hardware de rede. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre o uso das redes de computadores. Na aula de hoje, vamos classificar as redes quanto à sua tecnologia de transmissão e quanto à sua escala. A classificação das redes de computadores. Embora não haja uma classificação aceita, duas dimensões se destacam, que é a tecnologia de transmissão e a escala. Vamos falar agora sobre a tecnologia de transmissão. Existem dois tipos. Existem as tecnologias de transmissão, que são os enlaces de broadcast e os enlaces ponta a ponta. Antes de entrarmos em detalhe sobre cada um desses dois tipos de enlaces, vamos definir alguns termos. Pacote é o nome dado a um conjunto de dados que trafegam na rede. Host, computadores ou outros ativos conectados em uma rede de computadores, por exemplo, PCs, notebooks, roteadores. Unicast é a transmissão realizada de pacotes entre dois hosts específicos. Broadcast é a transmissão de pacotes para todos os hosts da rede. Multicast é a transmissão de pacote para um subconjunto de hosts da rede de computadores. Dito isso, vamos agora falar sobre o enlace de broadcast. Então, em um enlace de broadcast, o meio de transmissão ele é compartilhado. Quando um dado é enviado em um enlace de broadcast, todos os computadores ou ativos de redes conectados a essa rede recebem o pacote. Para que você consiga fazer, então, um envio unicast, ou seja, um envio para dois equipamentos, o mecanismo utilizado é colocar um endereço de origem e um endereço de destino em um campo específico desse pacote. Dessa forma, os dois campos, são utilizados para que apenas o computador de destino receba esse pacote. Os demais, para qual esse endereço não pertence, eles são descartados. Então, a ideia é essa. Todos recebem, mas se o pacote não foi endereçado para mim, eu descarto esse pacote. Mas se mesmo assim você quer que todos recebam, você pode utilizar um código especial nesse campo de destino que diz que todos os computadores não precisam descartar esse pacote e sim receber. Nesse caso, você faz um envio em broadcast de forma intencional. Então, você pode fazer um unicast colocando um endereço específico ou fazer um envio em broadcast, ou seja, para todos colocando um endereço que diz, para que todas as máquinas não descartem aquele pacote específico. Então, é dessa maneira que funciona. Esse tipo de rede tem que lidar com problemas causados pelo uso simultâneo do canal de transmissão. Então, se todo mundo enviar ao mesmo tempo, pode ser que colisões interfiram na consistência dos dados. E por isso, algoritmos são utilizados para evitar que um computador que esteja enviando ao mesmo tempo que o outro não interfira no dado daquele outro computador, fazendo com que, por exemplo, tempos aleatórios sejam esperados para que os computadores não enviem simultaneamente as informações. Veremos mais detalhes sobre esses algoritmos no decorrer do nosso curso. As redes sem fio são exemplos de enlace de broadcast. Toda rede sem fio é um tipo de enlace de broadcast. O meio sem fio é um meio compartilhado. Outro exemplo são as redes de dados de TV a cabo, que vamos falar um pouco mais à frente, e as redes Ethernet clássicas, que são aquelas redes de fio de cobre antigas, tá? Dos primórdios das redes de computadores. Agora vamos falar sobre o enlace ponta a ponta, Uma vez que o enlace broadcast tem vários computadores, vários hosts conectados em um mesmo enlace, no ponta a ponta apenas dois computadores utilizam um determinado enlace. Então é um enlace dedicado. Toda vez que um envio em um enlace ponta a ponta é realizado, ele é feito em unicast, porque é feito entre pares de hosts. Então não existe compartilhamento de enlace. Um enlace liga exatamente dois hosts da rede. Por exemplo, computador, computador roteador, computador switch e assim por diante. Esse é um tipo de enlace ponta a ponta. Nesse tipo de enlace não temos o problema de ter que preocupar com o envio simultâneo de dados. Em uma rede com muitos hosts, é necessário que máquinas intermediárias encaminhem os pacotes da rede até o host destino, até que o host de destino seja cansado. Isso acontece quando você quer enviar dados para a rede que não seja para o host imediatamente na ponta do seu enlace.
Então, é necessário, por exemplo, que os computadores conheçam a rota até o computador de destino ou que você utilize roteadores que façam essa rota para você. Então, são utilizados algoritmos de roteamento para a escolha da melhor rota quando necessário. Neste caso, o envio em broadcast, ou seja, se você quer enviar dados para uma rede onde todos os computadores são conectados ponto a ponto, para você enviar dados para todos os computadores, isso é alcançado através de múltiplos envios nos hosts intermediários, através de um mecanismo chamado inundação. As redes Ethernet comutadas utilizam esse tipo de tecnologia de transmissão. Agora vamos classificar as redes de computadores quanto à sua escala. Nós temos as redes pessoais, que têm um alcance médio de 1 metro quadrado entre cada processador, né? Então, quando a gente estiver falando aqui em distâncias, são distâncias entre equipamentos que tenham um processador, né? Então, pode ser um roteador, um PC e assim por diante. Então, um alcance de 1 metro, ele é chamado de rede pessoal. De 10 até 1 km, redes locais. E mais de 10, em torno de 10 km são redes metropolitanas, esse alcance em torno de 10 km. Um alcance de 100 km até 1000 km, né, que são países até continentes, são redes de longa distância. E por fim, você tem no alcance aí na casa de 10.000 km, que são as redes chamadas internet, que são as redes conectadas, né, interconectadas, que aí o alcance é planetário. Falando mais especificamente das redes pessoais, né, na sigla em inglês significa Personal Area Network, ou PAN, ela permite que o dispositivo se comunique pelo alcance de uma pessoa. Em alguns exemplos dessas redes podemos citar o I3E 802.15, que é o Bluetooth, e além disso as redes que utilizam RFIDs. Dentre os usos das PANs podemos citar, como por exemplo, periféricos de computador conectados por Bluetooth, como por exemplo, mouses, teclados e impressoras. Na medicina, equipamentos como marca-passo, bomba de insulina e aparelho de audição. E também controles remotos de TV, aparelhos de som, entre outros. No Bluetooth, especificamente, ele utiliza em seu funcionamento o paradigma mestre-escravo. O mestre diz ao escravo quais endereços ele deve usar, quando eles podem transmitir, quanto tempo, quais frequências ele pode usar e assim por diante. Aqui está uma figura com o computador sendo o mestre, né? E computadores conectados por Bluetooth para ele, né, agindo como escravos. Rede local, né? Agora vamos falar sobre a LAN, Local Area Network. São redes privadas localizadas no alcance de um prédio ou até um campus universitário. São extensamente usados para conectar computadores pessoais e estações de trabalho nas empresas, para compartilhar recursos e trocar informações. As LANs podem ser cabeadas e também podem ser sem fio. As LANs sem fio normalmente utilizam um dispositivo chamado AP, ou Access Point, ou roteador sem fio para se conectarem. Em uma LAN sem fio, os computadores também podem se conectar diretamente uns com os outros, através de uma conexão ad hoc. Ou seja, eles podem funcionar sem existência de um AP, ou sem existência de um roteador. Os padrões conhecidos de LAN sem fio, o padrão mais conhecido, né, de LAN sem fio é o I3E 802.11 e suas variações que veremos no decorrer do curso, conhecido popularmente como Wi-Fi. E as velocidades desse tipo de rede variam de 11 até centenas de megabits por segundo. A maioria das LANs utiliza fio de cobre ou fibra óptica, né? A maioria das LANs cabeadas, tá? E elas são restritas em tamanho, e com isso o tempo de transmissão é limitado e conhecido com antecedência. As LANs que utilizam fio de cobre trabalham com velocidades de 100 até 10 gigabits por segundo e possuem um desempenho melhor do que as LANs sem fio. Esse desempenho melhor é justamente por questão do meio de transmissão. O ar, além de ser um meio compartilhado, onde que colisões entre as máquinas que participam da rede podem ocorrer, atrasando assim a transmissão entre elas, você também tem a questão de interferências de
de sinais de transmissão que estão na mesma frequência, externos a essa rede. Então, um ambiente cabeado é um ambiente muito mais controlado do que um ambiente de transmissão compartilhado, principalmente um ambiente sem fio. O padrão I3E802.3, que é o Ethernet, chamado Ethernet, é o mais utilizado nas LANs cabeadas. Vamos falar bastante desse protocolo aqui no nosso curso. E a versão atual do Ethernet é a Ethernet comutada, que utiliza um equipamento chamado switch para criar conexões ponto a pontos entre os computadores da rede. Então, na Ethernet comutada, as conexões são todas ponto a ponto. E também tem a Ethernet clássica, que logo vocês vão ver aqui nos slides, que é a Ethernet antiga, que eles compartilhavam, os hosts compartilhavam o mesmo cabo. E aí tem aqueles problemas que eu citei sobre o compartilhamento de um meio de transmissão. Aqui a gente tem a figura de um switch com vários cabos conectados. E o mais interessante é que o switch é um elemento computador que ele faz conexões ponto a ponto. Então, cada cabo desse que vocês estão vendo aqui na figura, conectado a cada uma da porta dos switches, eles têm uma conexão ponto a ponto um com os outros. Isso é feito através de um mecanismo chamado de chaveamento. Quando um pacote chega em um determinado endereçado para uma determinada porta, os mecanismos internos aqui do switch faz o chaveamento de uma porta diretamente com a outra. Dessa forma, não existe um compartilhamento de transmissão, não existe nenhum fio compartilhado. Todos os fios são independentes e eles são mudados dinamicamente lá dentro do switch através de chaveamentos. Então, a função do switch é repassar pacotes entre os computadores ligados a ele, usando o endereço de pacote para determinar qual computador enviá-lo. Redes maiores podem ser criadas interligando vários switches. Isso é muito comum, você ter campos universitários ou empresas com vários prédios, com switches interligados entre eles, fazendo uma grande rede, com vários switches. Nessa figura podemos ver um exemplo de uma LAN sem fio, conectada a um ponto de acesso, a um access point, ou roteador wireless, e temos uma rede cabeada conectada por um switch, tá? Então ali você tem os dois modelos que a gente trabalhou até agora aqui representados nessas duas figuras. Lembrando que o switch faz conexões ponto a ponto, não é um meio compartilhado como uma rede sem fio. Os computadores utilizavam um cabo compartilhado, agora falando aqui sobre a internet clássica, os computadores utilizavam um cabo compartilhado para transmitir pacotes. No máximo, uma máquina podia transmitir com sucesso por vez. Um algoritmo distribuído era utilizado para resolver problemas de conflitos na rede compartilhada. Como que isso funcionava? Os computadores podiam transmitir sempre que o cabo estivesse ocioso. Se dois ou mais pacotes colidissem, cada computador esperava um tempo aleatório antes de retransmitir. Então, os computadores eles tinham a capacidade de verificar se o pacote que eles enviaram colidiu no cabo com outro pacote enviado. Se eles detectassem essa colisão, eles esperavam um tempo aleatório e retransmitiam. Então, esse mecanismo é o mecanismo utilizado na Ethernet clássica. Vamos falar agora sobre as redes de broadcast com fio e sem fio de forma geral. Podem ser classificadas como estática ou dinâmicas, dependendo de como o canal de transmissão é alocado. Se o canal de transmissão for alocado de forma estática, o tempo é dividido em intervalos discretos. O algoritmo de rodízio é utilizado para que cada máquina transmita apenas no seu intervalo de tempo que ela dispõe. Qual que é a desvantagem desse método? Como cada máquina conectada na rede tem o seu tempo para transmitir, se aquela máquina, no seu tempo, não tiver nada para transmitir, ela vai ficar aquele tempo, vai ficar ocioso no cabo sem ninguém transmitir nada. Então você desperdiça o canal de transmissão quando a máquina, no seu intervalo de tempo, no seu slot de tempo, não tem nada para transmitir. Por isso que, na verdade, os mecanismos utilizados nos meios broadcast, na verdade, são dinâmicos. Como que eu citei agora há pouco sobre o Ethernet clássico, que é um método dinâmico, Então, os métodos dinâmicos eles podem ser centralizados ou podem ser descentralizados. No método centralizado, uma entidade, por exemplo, a estação base, nas redes celulares, determina quem irá transmitir em seguida. Para isso, essa entidade central aceita solicitações e as prioriza de acordo com algum algoritmo interno. Então, nas redes celulares, alguns algoritmos são utilizados para definir qual celular de qual cliente vai utilizar o canal
em um determinado tempo, né? E isso é feito de maneira muito rápida, de forma que a gente nem percebe quando está usando o telefone celular. No método descentralizado, que é o exemplo da internet clássica, né? Não existe uma entidade central e cada máquina por si só decide se a transmissão será realizada. Existe um outro termo muito utilizado nas redes locais, que são as VLANs. Né? VLAN vem da sigla em inglês, Virtual Local Area Network, e a ideia é que você crie redes lógicas utilizando um mesmo switch físico. A ideia é que com um switch físico você consiga, dentro dele, criar vários switches lógicos dentro desse switch, independentes, de forma que os cabos conectados em um determinado switch fiquem isolados como se fossem fisicamente isolados de outras portas desse switch. Tá? Essa é a ideia. Então, possibilita a divisão de uma LAN física em LANs lógicas menores, VLANs. É útil para tornar mais fácil o gerenciamento de grupos de usuários diferentes dentro da mesma localização, conectados em um mesmo switch físico. O mecanismo, de forma geral, consiste em atribuir uma cor, também chamado de tag ou ID, tá, pessoal? Para cada porta do switch. Assim, os computadores conectados em portas de uma mesma cor estão conectadas em uma mesma VLAN. Então você pode, por exemplo, separar as portas azul para uma determinada rede, portas verdes para uma outra determinada rede, portas vermelhas para outra e assim por diante. Então você pode criar várias redes lógicas que na prática trabalham como redes físicas isoladas dentro de um mesmo switch. Isso é muito útil para, por exemplo, você separar departamentos que têm permissões de rede diferentes dentro de uma empresa, utilizando apenas um switch. Isso economiza custos para a empresa, né? Você economiza estrutura física, né? E também facilita o gerenciamento, principalmente com permissões lá no firewall da empresa. A transmissão de informações dentro da VLAN é isolada de outra. Com isso, as transmissões em broadcast dentro de uma VLAN não são enviadas para outras VLANs dentro do mesmo switch físico. Essa última explicação aqui significa que cada VLAN tem o seu próprio domínio de broadcast. Ou seja, como se fossem LANs físicas separadas verdadeiramente. Tá? Aqui nós temos um gráfico para ilustrar uma VLAN. Então nós temos aqui VLAN ID 1 de azul ou roxo, né? Um roxo aqui que seria, por exemplo, atribuído ao setor de engenharia de uma empresa, e uma laranja que seria atribuída ao setor de marketing de uma empresa, né? Sendo que a primeira utiliza as portas 5, 3 e 2 e a segunda utiliza as portas 7, 6 e 4. Todas utilizam o mesmo switch, mas é como se fossem fisicamente dois switches separados. São dois domínios de broadcasts diferentes. As redes metropolitanas são aquelas que têm a abrangência de uma cidade, né? E o maior exemplo delas são as redes de TV a cabo e também a rede sem fio WiMAX, que possui o padrão I3E802.16, que não é muito utilizada, mas das redes metropolitanas que a gente tem mais comumente utilizadas no nosso dia a dia são as redes de TV a cabo. E as redes de TV a cabo, elas são utilizadas em áreas em que há uma fraca transmissão do sinal de TV. Nessas áreas eram colocadas uma antena que conseguia capturar o sinal de TV e esse sinal era conduzido por cabos até as TVs dos clientes que pagavam por esse serviço. Atualmente, essas TVs a cabos elas não são utilizadas apenas onde tem sinal fraco, justamente porque o seu serviço foi expandido para suportar a internet. E agora os cabos são utilizados, além da TV, também para a transmissão de internet. E essa transmissão de internet ela é feita em full duplex, o que significa que os dados são transmitidos da estação servidora para os computadores clientes de forma simultânea, nos dois sentidos simultâneos. Aqui nós temos um exemplo, né? Então, nós temos aqui uma central da TV a cabo, que ela recebe a internet de um servidor de internet e recebe o sinal de TV de uma antena e transmite para cabos que têm meios compartilhados para as casas residências da cidade. Então percebam que isso aqui é um enlace de broadcast, né? E é uma rede metropolitana. Antigamente, antes da popularização das fibras ópticas, as transmissões em longa distância eram feitas com esses mesmos tipos de cabos, que são cabos coaxiais, que veremos mais adiante.
Agora vamos falar um pouco sobre a WAN, que é a World Area Network, que é a abrangência planetária na transmissão dos dados. Os exemplos mais comuns, né, são as de WAN sem fio, que são as mais fáceis da gente assimilar, são as redes satélites. Satélites têm avisado no planeta inteiro, então as internets por satélites elas têm uma abrangência global. Da mesma forma, também tem umas redes de telefonia celular, que usam antenas para amplificar o sinal, mas também utilizam satélites nas suas transmissões. E falando um pouco sobre WAN cabeadas, né? Nós, para atingir o mundo inteiro, nós precisamos de interconexões. E aí entra uma parte muito interessante, né? Vem essa ideia de ISP, que são provedores de serviço de internet. O que acontece? Essas conexões em escala mundial, essas fibras óticas submarinas, por exemplo, que passam no fundo de oceanos, essas fibras que passam em postes, tudo isso é proprietário. Esses meios de transmissão, esses enlaces de longa distância, eles são controlados por empresas que eles lançam esses cabos, lançam essas fibras, lançam esses equipamentos de rádio que transmitem a longas distâncias. E os ISPs, que são os provedores de serviços, eles vendem o acesso a esses enlaces. É isso que acontece. Então, quando você contrata um serviço de internet, você contrata um serviço de uma prestadora que ele provê acesso a esses enlaces que são considerados a sub-rede das internets, tá? Então, quando você acessa a internet, você paga um provedor, o provedor ele está comprando acesso a esse tipo de enlaces. Na verdade, esse primeiro provedor que a gente paga, ele compra acesso de um provedor maior, até chegar naqueles provedores que detêm, né, por exemplo, acesso aos backbones, né, que são aqueles enlaces submarinos, aqueles enlaces terrestres que percorrem longas distâncias com alta velocidade, tá? Então, quando a gente falar de ISP, são os provedores de serviços, né? São os provedores de serviços de internet. Então, as WANs cabeadas nada mais são do que uma conexão entre vários ISPs, várias sub-redes de ISPs. E como já foi dito anteriormente, quando a gente tem enlaces ponto a ponto conectados, é necessário algoritmos de roteamento para decidir a melhor rota a se percorrer. E aí, vem dentro das redes interligadas, nós temos as internets, né? Então, internet é o nome dado a um conjunto de redes interligadas. E quando a gente fala em internet, nós estamos falando de conexões de redes de tecnologias diferentes. Então, a internet, né, como a gente conhece, nada mais é do que uma dessas internets, que são redes interligadas. Só que a internet que nós utilizamos é uma rede mundial. E a internet usa ISPs para conectar redes empresariais, domésticas e muitas outras redes. Uma sub-rede ISP consiste de um conjunto de roteadores e linhas de comunicação pertencentes a uma operadora de rede. Os equipamentos computadores responsáveis por interligar redes diferentes são chamados de gateways. Então isso é muito importante. O gateway ele tem a capacidade, por exemplo, de interligar uma rede cabeada com uma rede Wi-Fi, uma rede por fibra ótica com uma rede de cabo TP, e assim por diante. Então os gateways são os elementos computadores que interligam redes de tecnologias diferentes. Muitos roteadores atuam também como gateways na internet e em todas as redes que nós utilizamos no nosso dia a dia. É comum na casa de vocês, por exemplo, vocês terem roteadores que trabalham tanto com Wi-Fi como com redes cabeadas. Quando eles passam informações da rede cabeada com Wi-Fi, o seu roteador doméstico está trabalhando como um gateway, tá? Então o gateway ele é mais um conceito. Acaba que os roteadores hoje eles atuam como switch e como gateways também. As referências da aula de hoje, tudo que vocês viram na aula de hoje está no livro Redes de Computadores, quinta edição do autor Tannenbaum, capítulo 1.2, Hardware de Rede. Muito obrigado a todos por ver esse vídeo até o final, até a nossa próxima videoaula e tchau!